Bom, então, pessoal, o professor José Alberto Claro também gentilmente vai fazer uma apresentação ainda dentro dessa reflexão do conhecimento, da coprodução do conhecimento, agora com a iniciativa privada. Muito obrigada, professor José Alberto Claro, Obrigado. a palavra é sua. Obrigado, Catarina. Bom dia. Eu queria estar aqui também nesse projeto, né? Um monte de produtos que a gente tem que levar para a comunidade, para a sociedade. E o meu colega ali, o Ronaldo, lá no fundo, ele na frente. A gente conversar um pouquinho sobre a né, produção científica envolvendo a comunidade privada. Envolve-se as empresas, as organizações não governamentais, por exemplo, como o terceiro setor, também que pode, não ser, mesmo não sendo privada, mas a gente pode jogar um pouquinho também nessa conversa. E é importante saber que, assim como a Melissa falou das comunidades tradicionais, principalmente de pescadores e tudo mais, eles também têm os seus símbolos, os seus códigos, as suas normas, as suas regras, e às vezes um pouco mal compreendidos pela academia. Ao final, eu vou colocar uma luta. Vocês vão visualizar uma luta em um dos slides, onde a gente percebe, às vezes, o distanciamento que há entre a academia e a iniciativa privada. Um quer conversar com o outro. E aí isso é um problema para a gente, que é pesquisador, muitas vezes movida simplesmente pelo desejo de entender o fenômeno, independente da posição que está ocupando, o papel que está exercendo naquele momento. Simplesmente quer entender o fenômeno e contribuir para o conhecimento e para a sociedade. Tá? Então, eu vou tentar qualificar um pouquinho esse conteúdo para vocês. Professor do Instituto do Mar, da Unifesp, tanto na graduação quanto no estricto sensu e em ciências do mar. Minha área de formação é administração de empresas, o mestrado em administração, o doutorado em comunicação e o pós-doutorado em andamento atualmente na USP também em comunicação, na ECA USP. E eu sempre tentei mesclar a área de negócios com a área de relacionamento. Relacionamento com o mercado, com as organizações, com as pessoas, as entidades, os órgãos que lá estão atuando nesse campo. E aí eu também atuei muito na iniciativa privada, paralelo numa primeira fase de docência, como empreendedor, como investidor, sigo até hoje atuando um pouquinho com isso. Então, eu consigo, acho que é um benefício, sei lá, uma qualidade, conseguir transitar um pouco entre a academia e um pouquinho do mercado, não no sentido do mercado uniano, malvado, mas um mercado de simplesmente tentar gerar um pouco de mais de riqueza, de igualdade, de condições para as pessoas terem uma renda, alguma coisa assim nesse sentido. Principalmente no terceiro setor, né? Numa relação junto a organizações não governamentais como voluntário, tentando levar profissionalização a esse tipo de organização que às vezes é esquecida, sem apoio, sem recursos, sem nada, tá? Então é isso, a minha trajetória um pouquinho entre acadêmica e profissional para vocês entenderem. Bom, então a gente pode definir definir a criação ou a coprodução científica entre universidades e iniciativa privada com um foco principalmente na promoção da geração, aplicação e disseminação conjunta de conhecimento, tentando trabalhar juntos os dois. Então, a gente vê muitos projetos, ou pesquisas, ou relatórios técnicos, que envolvem o conhecimento empresarial ou o conhecimento de mercado, mas que foi feito de uma forma científica, acadêmica e científica. Tá? Então, isso é importante para a gente. É importante porque isso traz avanços, desenvolve a área, o campo, e pode trazer inovação, que é justamente mudar algo que a gente tem no dia de hoje, pode se transformar melhor para amanhã. Tá? Eu já tive algumas visitas, tanto em universidades na Europa ou nos Estados Unidos, onde há uma relação muito forte com os atores empresariais onde elas estão situadas. Na área de Lisboa, por exemplo, o Web Summit, que é um evento global extremamente forte na área de tecnologia da informação, a gente percebe a relação das pequenas startups que migraram para Lisboa, para os seus arredores, junto com o governo português, o governo europeu, e ali atuando de uma maneira muito forte no desenvolvimento de tecnologias e acesso da comunidade a essas soluções. Então, o Vale do Silício, por exemplo, na Califórnia, entre a dor e a delícia de ser o Vale do Silício, né, com todas as suas desigualdades e também com todos os seus avanços, é outra área que já fui algumas vezes lá para poder entender esse modelo de interação e de relacionamento das universidades com a iniciativa privada, o capital investido em
muitas vezes em fundos perdidos e tudo mais, para poder desenvolver tecnologias. Algumas de uma forma positiva, outras de forma negativa, mas ocorre. Então, essa troca de conhecimento acaba podendo gerar uma aplicação prática para a comunidade, em termos de conhecimento ou em termos de produtos e soluções para o nosso cotidiano. Vocês todos aí estão com o computador, com o celular, com alguma coisa assim, isso com certeza foi derivado de algum item que tem nesses equipamentos, com certeza foi derivado de uma parceria entre uma universidade e uma organização privada. Não tem como fugir disso. E isso é a transdisciplinaridade no seu extremo. Eu acho que, para mim, é onde mais a gente pode visualizar essa estratégia metodológica acontecendo. Bom, aí eu listo aqui algumas formas de coprodução de conhecimento entre as instituições de ensino e de pesquisa aí, a iniciativa privada, a investigação conjunta com relação a algum fenômeno que está acontecendo, consórcio de pesquisa, a possibilidade de financiamento de pesquisa pela iniciativa privada, né, fazendo aporte na universidade com algum foco, algum objetivo. A gente vê muito isso lá na própria Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia e Administração, onde você tem vários projetos de pesquisa que são financiados pela iniciativa privada para entender certos fenômenos. A própria Unifesp, na área de saúde, na área de saúde, a Escola Paulista de Medicina, com desenvolvimento de patentes em conjunto com a indústria farmacêutica, com certos problemas, inclusive éticos, né, que a universidade tenta o tempo inteiro dar aquela parada, aquela limpada, né, para não ter nenhum problema nesse sentido, mas a gente percebe uma força muito grande, né, nesse investimento privado de alguns setores para o desenvolvimento de pesquisa dentro da universidade. Estágios, bolsas de pesquisa, que isso acaba sendo derivado do próprio financiamento, transferência de tecnologia, a universidade desenvolve algo que, depois de algum tempo, é transferido sob patente, qualquer coisa, para a iniciativa privada. Nisso, envolve compartilhamento de dados, informações, troca. Você acessa meus dados, mas eu também quero ter acesso aos resultados da sua pesquisa. E essa conversa, essa oxigenação acaba trazendo vantagem para os dois lados. O desenvolvimento de cursos e programas acadêmicos parece que é a ponta do iceberg, né? As universidades o tempo inteiro estão querendo ofertar cursos em company, treinamentos, as empresas também acabam querendo adquirir isso para polir a pílula interna, né, estou promovendo uma capacitação, uma educação profissional. Eu já fiz um estudo sobre pedagogia empresarial, né, então até um estruturário é bem citado, justamente as empresas tentando promover, junto às universidades, a capacitação dos seus corpos de trabalho, né? Consultorias e projetos específicos. Eu trago um caso aqui ao final, onde eu atuei como consultor do Fórum Promimp, que era um fórum, alguns anos atrás, da bacia de gás, da bacia de Santos, né, de gás natural, de exploração de gás natural, onde a gente acabou atuando junto a vários órgãos, a várias entidades da região com relação ao desenvolvimento do arranjo produtivo local para atender a indústria de gás e petróleo, que naquele momento se percebia florescendo. Depois, isso acabou dando uma curva abaixo ali e praticamente desaparecendo. Apoio à inovação e empreendedorismo, até junto ali com incubadoras e parques tecnológicos, né? A gente, por exemplo, lá tem em Santos o Parque Tecnológico na cidade, e outras cidades, acredito que Brasília deve ter o Parque Tecnológico também, onde a gente percebe um consórcio de universidades ali atuando junto a pequenas startups ou empresas mais estabelecidas para desenvolver tecnologias. Isso também é uma outra forma de interação, de criação de produtos acadêmicos científicos. E ali que é a minha grande paixão, o voluntariado, onde você pode atuar junto a organizações do terceiro setor para desenvolver, por meio de pesquisa, por meio de extensão, você promover o conhecimento dentro dessas organizações e torná-las muito mais atuantes na sua área, na sua missão. Agora, por exemplo, lá em Santos, a gente tem uma entidade que é a Casa da Esperança de Santos, cuida de 270 crianças carentes com deficiência de locomoção ou intelectual, como autismo e outras 50 e poucas patologias, onde a gente dá todo o suporte administrativo, comunicacional, tecnológico, para que ela possa atender às suas missões, inclusive alinhando a sua missão junto às ODS para poder
está dentro do que a gente entende como correto na Agenda 2030 para uma organização do terceiro setor. Tá, então, olha só quantas possibilidades, quanto campo a academia tem de interação com a iniciativa privada sem parecer malvado nessa relação, né? Bom, aí a gente entra um pouquinho tá pequenininho, mas depois eu vou disponibilizar um texto para vocês com tudo isso, então não se preocupe nem copiar, nem nada, porque vai, através da professora Karina, através do nosso grupo, vou disponibilizar um texto para vocês com todo esse conteúdo. Esses são os métodos de pesquisa, tanto interdisciplinares quanto transdisciplinares, que eu mais utilizo na minha produção. A administração, a minha área de origem, né, a minha máquina, né, ela é interdisciplinar por natureza, né? O administrador ele aprende dentro da sua formação a tentar trabalhar com equipes de várias visões, de várias. Ele precisa do advogado, ele precisa do contador, ele precisa do engenheiro, ele precisa do logístico, ele precisa da psicóloga, ele precisa da médica dentro da organização dele. Ou seja, ele acaba tendo que trabalhar com vários papéis, vários profissionais de várias áreas. Então, a nossa formação, desde a base, é em ser interdisciplinar. Então, é muito normal para mim falar de interdisciplinaridade. Mas, quando a gente vai para a transdisciplinaridade, ou seja, a minha atuação dentro da universidade, minha pesquisa vai lá para fora, com pessoas que não são da academia, eu preciso conversar com esse pessoal, muitas vezes eu tenho que entender a linguagem deles e poder me adaptar ao cotidiano, às normas, aos códigos, às regras deles. Eu acabo atuando junto a organizações, a grupos, onde isso é muito forte, eu aprendo com eles, como também eu tento levar algum conhecimento. Mas os métodos que eu mais utilizo, as minhas estratégias de pesquisa, são sempre a pesquisação participativa, né, onde eu colaboro ativamente em todas as atividades de pesquisa, desde a identificação do problema que aquela organização, aquele grupo, aquele setor tem, até a apresentação de soluções para isso. Estudo de caso é um dos estratégias metodológicas, acho que a direito também é muito forte, né? A gente estudar o caso único, casos múltiplos, fazer estudo comparativo entre casos, entender com o protocolo desse estudo, todo o fenômeno e a problemática que envolve uma situação, desde a situação problema, as perguntas de pesquisa até a sua coleta de dados e análise. Então, o estudo de caso para a gente na hora que a gente vai ter uma relação com a iniciativa privada, é um dos métodos, uma estratégia de métodos mais fortes, mais presentes. Grupos de discussão e workshops, aconteceu como nesses exemplos práticos, ao final, que eu vou colocar para vocês, aconteceu bastante esse tipo de método, onde a gente se reunia com os grupos empresariais da cadeia de fornecimento do gás e petróleo, justamente para poder criar conhecimento em cima disso. Parcerias de pesquisa, e também a pesquisa colaborativa em larga escala. Ou seja, são estratégias algumas genéricas, algumas mais específicas no estudo de caso, mas muitas vezes você acaba misturando esses métodos todos. Você acaba tendo um mix de métodos ou estratégias para poder atender, principalmente quando é um projeto de pesquisa maior, com vários produtos e subprodutos, parecido com o que a gente tem aqui no nosso projetinho, né? Então, o nosso projetinho não, já é o projetão. Já é o projetão. Projetinho no sentido carinhoso da coisa, né? Então, a gente acaba lançando mão, né, de várias estratégias metodológicas, mas, assim, eu normalmente estou sempre buscando temas novos, né? Então, quando a primeira vez que eu tenho contato com aquele tema novo, que interessa tanto a academia quanto a iniciativa privada, eu gosto de lançar mão de uma técnica que é a revisão sistemática, que eu até mandei para vocês, um artigo de dois colegas meus, né, o Serral e o Belmiro, que são da PUC de São Paulo, e onde eles trabalham bem aquele método, e a gente já fez algumas produções usando esse método da estratégia de visão sistemática. Varrer as bases de dados com strings ou palavras-chave ou indicadores, ou seja, o glossário que a gente estava construindo ontem, para poder entender aquele fenômeno, aquela coisa, para eu poder ter uma base teórica para chegar na iniciativa privada e falar, ó, esse fenômeno está na academia, está acontecendo, esse assunto é pertinente, vamos trabalhar isso em conjunto? E aí a organização privada acaba entendendo que aquilo é importante para o cotidiano dela, para poder melhorar a sua atuação. Há uns anos atrás eu fiz um estudo sobre hospitalidade organizacional, ou seja, tornar uma organização muito mais acolhedora para quem chega nela para trabalhar, onde a gente dedica a maior parte do nosso tempo, da nossa vida,
né? Então tem que ser um ambiente acolhedor. Algo totalmente diferente do que a gente tem no nosso prédio lá, tá, amigo? Então, aquele foi um estudo que primeiro fiz todo um levantamento teórico, vi que não era um tema que se discutia na academia, e aí eu consegui ver, foi uma mão inversa. Eu vi no mundo da iniciativa privada que aquilo acontecia e a academia não estava nem aí para entender aquele fenômeno, né? Então, a gente tentei casar isso aí. Então, a revisão sistemática de bibliometria é sempre meu ponto de partida, onde eu descubro temas e o que a academia está falando sobre aquilo ali e vejo se dá uma relação com a iniciativa privada para eu poder avançar ou não naquele estudo. Bom, aí vem as técnicas de coleta e análise mais comuns que eu utilizo, né? Entrevistas e grupos focais. Eu não preciso explicar o que é cada uma, porque você é um linguajar que vocês têm ouvido e treinado já para isso. Mas eu estou dizendo que na hora que você vai fazer estudos com a iniciativa privada, se pode lançar mão dessas técnicas sem problema algum. Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de ética em pesquisa nesse campo, mas são procedimentos que acabam sendo bem vistos pelos comitês de ética, na hora que você vai passar um projetinho, alguma coisa assim, mas vou explicar o motivo daqui a pouco, porque ele acaba sendo bem visto. Então, você tem para lançar a mão de entrevistas e grupos focais, né? Pesquisa documental, analisar normas da empresa, relatórios internos, balanços, né? Patrimoniais, aquela coisa, a evolução da geração de valor, balanços sociais, relatórios sociais, relatórios de responsabilidade socioambiental, por exemplo, indicadores de ESG ou da relação dos indicadores da empresa com os indicadores da ODS. Então, você tem assim, documentos, só analisar, de repente, um relatório anual de balanço social da uma organização já te dá material gigantesco para um projeto de pesquisa, para um artigo, para um manuscrito, para uma apresentação, um evento, um congresso, alguma coisa assim. Só uma simples análise documental já te dá todas essas respostas que você precisa. Então, o campo de pesquisa posso dizer, inesgotável nessa questão. Observação participante de campo, por exemplo, quando você vai fazer uma consultoria como cientista dentro dessa organização, um projeto de extensão, por exemplo, ou dentro de um projeto maior, você vai lá, vê o cotidiano da organização, observa, faz seus registros, anota, pode mesclar com entrevistas, até com informal, né? Na hora do happy hour, do cafezinho, aquela coisa toda, para você poder buscar aqueles dados, desde que você registre tudo isso na sua técnica de coleta, tá bom? Análise de dados quali, quanto e triangulação. Eu posso fazer toda uma análise quantitativa das respostas que eu formei de formulários, perguntas fechadas, como posso fazer uma análise de discurso, usando análise de conteúdo e discurso, por exemplo, usando Mohan, outros autores que a gente possa usar ali para criar os descritores de discurso. Como eu posso, por exemplo, misturar as duas estratégias, a qual e a quant, triangular isso para eu poder cercar os dados, bater nos dados de uma forma científica e extorquir deles de uma forma ética a informação que você precisa. Tá? E experimentos e prototipagem, que não é muito a minha área de administração, apesar que se eu, por exemplo, fosse desenvolver um aplicativo ou um portal para as pessoas testarem e verificarem onde elas mais clicam. A área de marketing digital, por exemplo, faz muito essa questão de prototipagem, teste A/B, para ver qual a imagem que é a melhor para ir para a campanha, para ir para a rua, aquela coisa toda. Você até pode brincar dessa forma, também de uma forma científica, para achar um resultado de pesquisa para você. As técnicas são flexíveis, são amplas, são muitas, você pode misturar essas técnicas. Às vezes não tem um problema tão grande como, por exemplo, numa comunidade tradicional. Você tem que ter um certo cuidado para poder lidar com situações, às vezes, até bem íntimas ou constrangedoras, mas no mundo empresarial tem a questão do sigilo. O sigilo, o dado que não pode ser divulgado, a coisa que não pode ser falada, o código não escrito, e às vezes você, como pesquisador, como pesquisadora, você também tem que ter essa limitação, esse olhar, não deixar ser um olhar enviesado, mas pelo menos um olhar onde você registra que você chegou no limite. A partir daqui eu não fui, justamente por uma questão de ética, de sigilo, de dados sensíveis que a organização tem e disponibilizou para pesquisa. Tá? Bom, vantagens, eu não vou ficar lendo, mas assim, acesso a novos insights, perspectivas de sociedade, de soluções,
entendimento das necessidades e tendências de mercado, novas opções de pesquisa, o tempo inteiro. Só para você estudar isso e tentar entender isso. Então, a iniciativa privada tem um campo inesgotável para vocês poderem enveredar, investigar soluções para a sociedade. Muitas, inclusive, lançam editais de pesquisa. Você tem Natura, o Ronaldo sabe bem disso aí, né? Natura, IOS, Boticário, que acabam lançando editais próprios, né, de financiamento de pesquisa, independente de governo, de agências e tudo mais. Ficar atento a essas opções, essas oportunidades. Desenvolvimento profissional para os envolvidos, inovação, empreendedorismo, que é uma outra área que eu também sou apaixonado, principalmente empreendedorismo familiar, de grupos, de núcleos familiares, né, onde você tem um pequeno empreendedor que gera renda para uma família, para uma comunidade, para um bairro, para um entorno todo, a partir, de repente, de uma relação da universidade com eles. Na universidade, as empresas também têm a possibilidade de encontrar talentos para os seus quadros, né? A Karina, ontem no almoço, estava falando que já chegou de fora do país o doutorado com uma oportunidade de trabalho. Então, assim, é muito comum isso, e é muito comum isso nessa realidade. Tá? Você aprende negócios inovadores, muitas vezes a universidade está arcaica, está atrás, e as empresas, muitas vezes, até pela força do capital de investimento, conseguem ter uma visão fora, e as próprias empresas têm acesso a laboratórios, às vezes, que somente algumas instituições têm em sua estrutura física. Bom, as desvantagens, né, muitas, que eu já falei aqui, né, você tem uma restrição da autonomia acadêmica, a empresa diz, eu não quero que você investigue isso, e se você quiser levar aquele projeto adiante, você registrando isso dentro de um fator limitante ou limitador da pesquisa, ou dentro de um recorte, ela tem o direito disso, ela tem a propriedade sobre seus dados, sobre suas informações, e você, como pesquisador, como pesquisadora, se quiser avançar nisso, você vai ter que respeitar isso aí. Conflitos de interesse, muitas vezes, que eu vou reforçar isso daqui a pouco, dificuldades na transferência de tecnologia, por burocracia, por legislação, pela própria tecnologia em si, que às vezes não é transferível, restrições éticas e de propriedade intelectual, de quem é o produto. A gente aí na área da indústria farmacêutica, esse é o grande conflito, né? De quem é o produto, de quem é a patente, de quem financiou, de quem fez a pesquisa, né? A dependência financeira, a universidade não precisa falar mais nada, né? Às vezes o pesquisador fica dependendo da continuidade do aporte de recursos para continuar a pesquisa, às vezes a empresa corta porque não está mais naquele orçamento anual dela, não está mais dentro da missão dela, do escopo, mudou o gestor, ele não quer mais saber disso, você fica com a pesquisa pela metade, e também impacto na tua agenda de pesquisa, que às vezes você tem que sair do seu lugar comum, do seu conforto, daquele objeto de estudo que você está acostumada, e você tem que ir para outra área. Bom, então são as desvantagens, mas eu quero reforçar a questão dos princípios éticos dessa relação da universidade com a iniciativa privada, né? E pesquisador, pesquisadora com um gestor, com um administrador, ou com o líder daquela organização. A imparcialidade da pesquisa tem que ser mantida, não é porque a empresa está financiando o teu projeto que você vai só falar bem dela, e ela tem que entender disso e ela aproveitar aquele momento como um momento de aprendizagem, de melhora, de renovação, de mudança de missão, de visão até dos seus valores, né, para poder ter como se fosse uma segunda oportunidade para ela, porque o pesquisador está levando esse olhar para ela, que às vezes ela sabe, mas ela não quer tocar naquele assunto. O pesquisador e a pesquisadora chegam lá e mostram aquela verdade, né, cara? Verdade nua e crua, né, de São Paulo. Independência tem que ser mantida, a independência da organização e do pesquisador, da pesquisadora. A empresa deveria respeitar a integridade acadêmica e também a sua autonomia, né? Isso é uma dificuldade, há um limiar ético nessa relação. E a transparência e prestação de contas. Se a empresa está financiando, o pesquisador, a pesquisadora tem que registrar todo o uso, para onde está indo aquela verba de pesquisa, da mesma forma que a empresa também tem que ter todo um registro legal daquilo ali, né? Não, faz por fora, estou chutando dinheiro por fora, faz aquela pesquisa ali, mas ninguém precisa saber, hein? Então, muito cuidado com esses limiares, esses limites éticos aí na hora de fazer pesquisa. E aí, por que eu coloquei ali no cantinho passe em momento de solução com o Comitê de Ética e Pesquisa? É uma coisa que a gente vive na Unifesp atualmente. Eu, por exemplo, quero fazer uma pesquisa da percepção
do consumidor de pescado no mercado de peixe lá em Santos, na ponta da praia, no mercado municipal. Eu quero saber qual é a percepção do consumidor com relação à qualidade do peixe que ele compra lá. Poxa, é uma coisa simples, eu não vou entrar numa informação íntima, não é um dado de saúde, não estou perguntando se aquele sangue aumentou o indicador de glicemia no sangue ou não, ou seja, nada. Simplesmente quero saber a percepção dele com relação à qualidade do peixe. Plataforma Brasil, Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade, parecerista, que muitas vezes não é da área nem de ciências humanas, nem sociais aplicadas, que a administração está dentro de sociais aplicadas, dá um parecer totalmente esdrúxulo, não, mas você precisa pedir autorização para que a resposta dele seja... Falei, gente, eu só quero saber a percepção dele com relação à qualidade do peixe, eu não quero nem saber quem ele é ou quem ela é, eu simplesmente quero saber qual é. Então, ainda bem que, pelo menos na Unifesp, a gente está tendo um movimento de flexibilização de pesquisa com seres humanos para a área de humanidades, ciências sociais aplicadas. Simplesmente você faz uma declaração de ajuste lá, que sabe que tem que ter uma preocupação ética com essa pesquisa, mas sem maiores cobranças, burocracias, relatos e documentações e tudo mais, simplesmente você quer saber se aquele peixe é bom ou não. Tá? Então, esse aí é uma outra dor de cabeça que a gente tem quando vai entrar com pesquisa nesse sentido. Isso vai ser desde o nosso TCC de graduação, iniciação científica, até os nossos projetos de pós-doc. Então, é bem complicadinha essa parte. Bom, aqui é o exemplo que eu falei, que eu atuei, eu fui o líder desse projeto de pesquisa, que também tinha uma cara de extensão. Na época eu não era da Unifesp, da Universidade Católica de Santos, eu era diretor de pós-graduação lá da universidade. A gente teve que fazer um trabalho de pesquisa transdisciplinar envolvendo várias instituições de ensino lideradas pela Católica. Eu era o líder de todo esse projeto, com a iniciativa e recursos de financiamento do Fórum Promip, que era um fórum na época da indústria de gás, exploração de gás natural e petróleo, envolvia Petrobras e outras empresas que atuam naquela época na Bacia de Santos, que estava sendo ali criada, né, criando, Petrobras construindo prédios na cidade, né, a cidade com uma expectativa gigante de mudança de todo o seu perfil, e junto com outras organizações, Fiesp, Sebrae, Sindicato das Mantenedoras de Escola de São Paulo, a Associação Comercial, as FATECs, a Agência Metropolitana, que é um órgão do Estado para gerenciar as questões políticas na região metropolitana da Baixada Santista. Todos esses autores, a gente tinha vários projetinhos de pesquisa com os pesquisadores das universidades, com as lideranças dessas entidades e com a iniciativa privada. Esse conjunto todo, através de várias reuniões, acabaram gerando alguns produtinhos, tanto técnicos quanto, adoro do técnico, já percebeu, e tanto acadêmicos científicos, né? Então, foi um exemplo prático de uma pesquisa em larga escala, mesclada com consultoria, com extensão, não vou falar de que foram N produtos na época que acabaram resultando disso aí. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esse projeto, na hora da metodologia, houve uma coprodução? As empresas, elas querem coproduzir? Sim. Extremamente interessadas nisso. Na coprodução do método. Eu não sei se foi um viés, mas os líderes que as empresas, as organizações indicaram para atuar no projeto, todos tinham um pezinho na academia. Então, como é que eu vou dizer? O símbolo ou a rede de conduta, em termos de método, era muito clara para todos, para todas que estavam envolvidos. Então, não tinha nenhum... não sei o que é isso, quero entender. Havia essa clareza. Podia ser um viés, podia ser um fator bem positivo também. Uma curiosidade, quanto tempo durou o projeto? Isso foi quase 2 anos. 2 anos intensas reuniões. A intenção era que durasse 2 anos só? Ou Não, a intenção era se perpetuar. Inclusive, ela ia ser uma rede de conhecimento ou um arranjo produtivo local e seria a base de conhecimento para quê? Qual que era o grande objetivo disso aí? Era você preparar os empreendedores locais da região metropolitana da Baixada Santista para atender a indústria de exploração de gás natural e petróleo que estaria surgindo naquele momento por meio da Bacia de Santos. O projeto parou por alguma razão? Porque a Bacia de Santos deu uma parada.
Houve mudanças estratégicas da Petrobras, governamentais, de Estado, que a gente sabe quais foram, e acabaram isso aí, todos esses recursos. A própria Petrobras tirou o pé da região, e aí houve um encerramento do projeto mesmo. Tanto a gente tinha um portal, não existe esse portal estruturado, porque ninguém mais pagou o domínio, e ele acabou morrendo com o tempo. Mas ele era para ser perpétuo. Para ser perpétuo, pelo menos enquanto existisse. E aí, nessa medida, um exemplo como esse, né? Uma futura construção de um esquema, né? Público-privado, uma instituição de ensino e iniciativa privada. Isso. Pensar, né? Um contrato que possa garantir pelo menos um prazo um pouco maior que esse, não vou dizer 10, 20 anos, mas pode ser. De repente... Um fundo de pesquisa, um fundo que bancasse... Para pelo menos uma garantia de projetos de doutoramento, por exemplo, pudessem chegar a um fim. Né? Essa questão do Fórum Promimp, está vendo a iniciativa Fórum Promimp? Ele não era só na região metropolitana da Baixada Santista, ele era no Brasil inteiro. Todas as bacias de exploração tinham o seu Fórum Promimp. E ele era regionalizado, mas existia um comando central. Então, muitas vezes fui lá para o Rio, justamente para poder fazer essas reuniões preparatórias da criação. E esses fóruns acabam criando as redes espectro regionais, que iam dar suporte justamente para preparar a iniciativa privada de pequeno porte, né, o empreendedor local, regional, até cooperativas de pesca e tudo mais, para poderem atuar ou existir naquele novo cenário que se avizinhava naquele momento. E não foi o que a dificuldade que se teve para a construção de todas essas redes. Né? Muito gigante. De articulação, de reunião, de agenda, de interesses e tudo mais. E foi um momento muito interessante de aprendizado, mas infelizmente depois morreu essa. Uma pena. Isso é uma pena. Uma pena, bastante. Bom, então esse aqui foi um exemplo que eu queria trazer para vocês de algo prático que envolve a relação da academia, pesquisa com iniciativa privada. E aí eu chego a essa imagem aqui que eu coloquei, que parece que é um grande conflito, né? A academia versus a iniciativa privada. Nós nos odiamos. É a Liga da Justiça contra os Vingadores. No fundo, os dois querem o bem da humanidade. Os dois querem. Só que cada um tem a sua reserva de mercado, os seus interesses. Então, a gente vive isso no nosso cotidiano. Não estou criando nada novo para vocês, mas acho que nessa imagem aqui eu consigo que vocês visualizem essa disputa, essa luta eterna. A gente odeia a iniciativa privada acha que nós somos ociosos e gastamos o dinheiro público, aquela coisa toda. Então, a gente precisa conversar um pouquinho mais para se entender. E a iniciativa privada pode ensinar a academia, né? A sua objetividade, o seu pragmatismo com parcimônia, né? Com certos limites, certos recortes, né? Agilidade, o mercado é muito ágil, ele quer aquela solução. A academia, às vezes, é até lenta demais, a gente sabe disso, né? E ser útil. A iniciativa privada, dentro das suas missões, das organizações, se a gente fazer um estudo aí de conteúdo das missões das organizações todas, a gente vai ver que quase todas querem servir a sociedade de alguma forma, serem úteis, assim, mesmo com meios, às vezes, não muito legais, né? A academia também pode ensinar muito mais também ao setor privado. Método, caminho, uma rota, né? Nós somos muito chatas no bom sentido, nessa questão de escolher o melhor caminho para uma pesquisa. Discutimos muito essa rota antes de sair. A gente faz conta que a gente abriu o Waze e vai naquele pontinho lá de rotas alternativas. A gente fica discutindo, analisando qual é a rota melhor para seguir o caminho antes de tomar o caminho. A academia faz isso. As empresas, muitas vezes, não pensam muito, né? Nesse sentido. Aprendizagem, nós vivemos em cima disso. E o feedback, validação, reprodutibilidade, originalidade, utilidade também e melhoria dos nossos produtos e serviços, sempre com vistas à sociedade. Eu acho que a gente pode ensinar bastante isso para o setor privado. Bom, era isso. Tentei não ser muito longo, ou muito sucinto em alguns pontos. Espero ter atendido a expectativa da Karina, do grupo. E agradeço mais uma vez e fico aí aberto aos questionamentos, tá? Obrigado. Não, com certeza. Só o início, né, Alberto? Isso aí é só o início. Não, vai vir o anos. paper para vocês depois, não. a minha apresentação. Não, só o início. Claro. Minha foto.
Tirei. Você pergunta. Tirei um tanto porque eu sou péssima. Ainda bem que você tirou também. Eu sou péssima. Atualmente, assim, existe alguma... Porque a gente tem um parque tecnológico, né? E eu sei que tem vários professores, né, engajados. Como é que anda, assim? Tem. Então, pela Unifesp, eu tô falando aqui de coisa de casa, tá, gente? É o Igor que acho que está indo lá, o Daí. A própria direção, né? Isso, mas o que a gente tem lá, não é... Você está lá, Ronaldo? Tá bom. Tá vendo? Sabia, tá vendo? Olha a falta de comunicação, você vai falar disso? Então, o Parque Tecnológico acaba marcando várias instituições da região, aqui no Brasil, na cidade, que vocês sejam originários também, tem o Parque Tecnológico, e há os representantes das instituições, junto a essas empresas e o ente público, que acaba sendo a prefeitura que administra esse parque. Diria que a gente pode entender como também uma parceria, algo mais estrutural também, né? Que pode gerar muitos frutos, né? Algo assim, um diálogo mais estruturado, né? De longo prazo. Obrigado. Obrigada, Alberto. Tem o professor Alberto deixou um texto que ele está trabalhando sobre essa perspectiva. Então, e se tiverem comentários, reflexões, acho que ele permitiu uma coprodução na própria produção acadêmica. Então, e depois a gente pode ser até uma proposta, né? Fazer até, né, retirar disso um artigo dentro do projeto, conectando a coprodução com comunidades tradicionais, com iniciativa privada. Depois a gente pode pensar em outros produtos, né?